Sabe qual é a última dieta da moda? É melhor você nem saber. Fazer dieta é uma coisa muito perigosa. A gente fica vendo aí nos supermercados, nas bancas de jornais, aquelas revistas com capa de mulher magra, né? Aqueles corpos todos esculpidos com Photoshop. Não é esculpido na academia, não. O que tá na capa de revista é sempre com Photoshop. E tá lá a dieta da lua, a dieta da uva, a dieta de São Longuinho. Tem cada coisa que você não acredita. E aí as pessoas embarcam nessas dietas porque a maioria das pessoas tem algum grau de insatisfação com o corpo. Seja maior ou menor, seja grave ou seja leve, a maioria das pessoas gostaria de que fosse um pouquinho diferente. Lógico que para algumas pessoas essa insatisfação fica enorme, fica insuportável, e aí a pessoa começa a fazer realmente loucuras com o seu corpo para tentar tirar um suposto defeito. Mas não são dessas pessoas que a gente está falando hoje. Hoje a gente está falando da maioria da população que fica um pouquinho desconfortável, que queria emagrecer um pouquinho, queria perder ali uma gordurinha localizada, etc. E muitas vezes embarca nessas modas, dieta disso, dieta daquilo, para tentar perder peso rápido, para tentar perder peso sem esforço, para tentar emagrecer e ganhar o corpo dos sonhos, a barriga de tanquinho, etc. Sabe que, na verdade, 95% das dietas não funcionam. 95% das dietas. Então as pessoas até conseguem às vezes emagrecer um pouco, depois voltam tudo, às vezes voltam até mais, ganham mais peso do que antes, porque as dietas, como elas são muito restritivas na maioria das vezes, elas proíbem tudo ou muitas coisas. E quando você proíbe alguma coisa, aquilo gera às vezes mais vontade e a pessoa vai acumulando aquele desejo e depois a dieta termina ou a pessoa não aguenta manter aquela dieta e aí ela desconta tudo. Quem nunca, né? Quem nunca passou por essa situação ou não viu essa situação acontecer? Mas o que eu acho mais perigoso não é nem só esse efeito sanfona, que já é ruim por si só, né? O efeito sanfona é aquela coisa, engorda e emagrece. Isso já faz mal para o organismo, isso já traz uma sobrecarga metabólica aí para o nosso corpo, que leva não só a risco de infarto, AVC, mas até de depressão, de transtornos de ansiedade. A nossa vida mental sofre com esse hábito ruim que muitas pessoas têm. Mas isso não é o principal problema. O principal problema é que, na maioria dos casos de transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, o fator desencadeante, o gatilho para desenvolver a doença foi, sabe o quê? Fazer uma dieta. Então, não é que a dieta vai fazer todo mundo ter transtorno alimentar, mas as pessoas que já estão em risco, que têm alguma propensão, pela sua história familiar, pela sua carga genética, pelo seu padrão de personalidade, elas já estão em risco, mas poderiam eventualmente levar uma vida tranquila, poderiam não adoecer. Mas quando essas pessoas se envolvem em dietas radicais, aumenta muito o risco de elas desenvolverem um transtorno alimentar. Tanto é assim que de todo mundo que tem transtorno alimentar, a maioria dessas pessoas, antes de desenvolver o transtorno, fez uma dieta radical. Então quando a gente está levando para as pessoas essa mensagem, faça dieta, restringe esses alimentos, perca peso rápido, etc. Quando a gente tiver essas centenas de revistas e de propostas e de sites e aplicativos de fazer dieta, no fundo a gente está criando uma fábrica de pessoas com transtorno alimentar. E o que é um transtorno alimentar? São aquelas doenças na qual a alimentação sai do controle do sujeito. Ou o sujeito tem uma compulsão que ele não consegue controlar. Não é assim, você compra uma caixa de chocolate e come um pouco mais do que você queria. A compulsão alimentar, assim, a pessoa ela abre a geladeira, ela come o que ela vê pela frente, o feijão frio da tapioera ali mesmo de colher, vai se empanturrando numa velocidade tremenda até ficar tão cheio que na maioria das vezes ela busca um comportamento purgativo, ou vai vomitar, ou vai usar laxante, ou vai exagerar na academia, de alguma forma vai querer compensar aquele episódio de compulsão. Esse é um. Então tem a compulsão alimentar sem o comportamento purgativo,
tem a compulsão alimentar com o comportamento purgativo, que é mais comumente chamada de bulimia, e tem também a restrição alimentar tremenda, que a pessoa tem uma distorção da imagem corporal, que ela sempre se vê muito gorda, a pessoa se vê sempre num corpo que não é dela, não é natural, ela se olha no espelho e ela vê gordura onde não tem, e com isso ela vai restringindo cada vez mais sua alimentação, vai perdendo peso, vai emagrecendo, vai ficando pele e osso literalmente, e mesmo quando ela está pele e osso, já não consegue às vezes nem ter energia para fazer as suas atividades do dia a dia, ela ainda se acha gorda, né, que é a anorexia. Existem outros também, existe a vigorexia, que o sujeito ele se olha no espelho, ele sempre se acha fraquinho e fica exagerando na malhação porque quer ficar mais forte, nunca está forte o suficiente, usa bomba, usa anabolizantes porque nunca está forte o suficiente. Existe ainda a ortorexia. A ortorexia às vezes é até mais difícil de a gente tratar porque é uma obsessão com alimentos saudáveis. Ué, mas não é bom comer alimentos saudáveis? A gente não fala o tempo todo que tem que comer alimentos saudáveis? Sim, mas não é bom ficar obcecado, não é bom perder o controle. Né? A gente que tem que mandar na nossa alimentação e não a alimentação mandar na gente. E o sujeito com ortorexia, ele começa a ter restrição do seu círculo de amigos, ele não consegue sair para comer, ele às vezes briga com a esposa ou briga com o marido porque não consegue ajustar uma alimentação que seja razoável, tem que ser perfeita e a gente sabe que não é assim no nosso dia a dia. Os transtornos alimentares são quando a alimentação se torna um problema, se torna uma doença na vida da pessoa e muitas vezes, ou quase sempre, isso vem depois de uma dieta. Então hoje eu queria fazer esse alerta, na verdade, que a gente fica promulgando aí dietas, a gente fica fazendo propaganda de dietas mirabolantes, achando que, pelo menos mal não vai fazer, né? Pelo menos eu me desintoxico aqui, eu perco uns quilinhos, mesmo que depois volte, mal não vai fazer. Pode fazer muito mal, porque pode ser um gatilho para uma doença muito séria, um grupo de doenças muito sério, chamado transtornos alimentares. Então eu acho bem importante essa mensagem. Se você já passou por isso, ou se você está acompanhando alguém que está com esse problema, divulga essa mensagem. Vamos tentar combater, talvez por um outro lado, tem tanta gente falando faça dieta, emagreça, vamos tentar falar assim, não faça dieta, vamos comer bem, vamos comer com saúde, etc. Mas essas dietas radicais, essas dietas mirabolantes só vão fazer mal pra gente. Divulga essa mensagem, se inscreve aqui no canal e a gente ainda vai conversar, talvez um pouquinho mais até, sobre dietas e hábitos alimentares.